Queridos irmãos, amada igreja, queridos amigos, todos que nos visitam essa noite, sejam bem-vindos para podermos cultuar o nosso Deus. Hoje é uma noite feliz, uma noite de festa, na qual nos colocamos diante do nosso Deus para adorar, para cultuar e também para poder celebrar 7 anos de existência do Coral Renascer. E eu convido os irmãos a cultuar o nosso Deus, abrindo a palavra do Senhor na carta de 1 João, capítulo 2, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 2. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, é um momento muito especial, no qual temos a oportunidade de colocar nossa vida diante do Senhor. O pecado, ele deve ser estritamente acidental na vida do cristão. E se por acaso durante a semana, durante o dia, você cometeu o acidente de pecar, esse é um momento oportuno, propício, para nos colocarmos diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque temos advogado junto ao Pai, Jesus, o justo, que é poderoso para poder nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Nesse momento eu quero convidar todos a baixar a fronte, fale com Deus nesse momento, coloque diante do Senhor a sua vida mais uma vez. Vou dar alguns instantes para que você fale com Deus e em seguida estarei quebrando o silêncio, orando ao Senhor. Fale com Deus. Santo Deus, bondoso Pai, na Tua presença mais uma vez, ó Deus, nesta noite, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o pecado, ele nos distancia do Senhor, mas nós queremos estar próximo do Senhor. Nós queremos adorar, nós queremos nos relacionar intimamente com o Senhor, ó Deus. E sabemos que o pecado, ó Deus, nos separa do Senhor. Por isso, nesse momento, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir que as Tuas misericórdias sejam renovadas sobre as nossas vidas mais uma vez e que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, de forma que possamos nos achegar ao Senhor nesta noite e derramar o nosso coração diante do Senhor, ó Deus. Que nós possamos ter a liberdade, depois de perdoados pelo Senhor, para poder o adorar em espírito e em verdade. Seja conosco nessa noite, ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e faça-se presente no nosso meio, abençoando cada um dos Teus filhos nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está aqui, ó Deus, na presença do Santo Espírito do Senhor. Quebranta o nosso coração, nos santifica e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do nosso Senhor, o Senhor Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11, diz assim: Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino,
e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Irmãos, nós sabemos que nada temos, que tudo é do Senhor. E esse é um momento também no qual nós podemos adorar o nosso Deus, vindo à frente, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que Ele é o Deus que tem nas mãos todas as coisas e é Ele quem nos dá. E como sinal de gratidão e de fidelidade, nós temos a liberdade e a graça de poder vir à frente e depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que é o Deus da providência. Então, quem veio preparado para poder dizimar e ofertar com alegria de coração, enquanto nós louvamos o nosso Deus, é o momento oportuno para vir à frente, ao gasofilácio, depositar os seus dízimos, as suas ofertas, ou fazer a transferência através dos meios eletrônicos, do QR Code que está aí no banco de cada um. Então, enquanto nós louvamos, é o momento propício para fazê-lo. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino 42 do nosso cenário.
E é por isso que eu te convido a voltar a ficar de pé, para a gente louvar com esses cânticos de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Quero dizer para os irmãos que é um privilégio participar do coral Renascer. E quem quiser, né, Davi? As portas estão super abertas. É uma família, é uma bênção participar do coral. Nós tiramos muitos aprendizados e somos muito abençoados e também abençoamos uns aos outros participando do coral. Então vamos continuar o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus. Os meus medos
se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os teus erros se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma a alegria no mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar amor e salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os teus erros se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma a alegria no mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar amor e salvação. Jesus, que doce nome, que transforma a alegria no mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar amor e salvação. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando, mas antes, você já deu um sorriso, uma boa noite para a pessoa que está do seu lado? Tantos visitantes para nós nesta noite, que o Senhor te abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nome do nosso Deus.
Eis-me chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. No teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Quero convidar o coral para participar conosco deste último cântico deste momento. Seu nome, Pai.
Quero convidar à frente todas as crianças até 11 anos, também os dirigentes, os professores. Quero convidar aqui à frente também o diácono Rodrigo. Para que ore pela vida das crianças e também pelos dízimos e ofertas aqui depositadas. Oremos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, ó Deus, colocamos diante de Ti, ó Pai, te agradecendo, Deus, por esse dia, Deus, o privilégio, Deus, de estarmos em Tua casa, ó Pai. Queremos colocar diante de Ti, ó Pai, os dízimos, as ofertas, ó Pai, aqui apresentadas, ó Deus, para que possa ser usado, ó Pai, da melhor forma, Senhor Deus, como o Senhor já planejou, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, de quem administra, Senhor Deus, de cada presbítero, de cada diácono, de cada um dessa igreja, ó Pai. Ainda a oração, ó Deus, colocamos diante de Ti as crianças, ó Pai, que sairão para ouvir a palavra do Senhor, ó Pai, segundo o seu entendimento, ó Pai. Que o Senhor as abençoe, ó Deus, e abençoe a nós que estaremos aqui no culto, Deus. Coração aberto, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Os que oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, pois Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Meus irmãos, boa noite para todos. Quero pedir para que a igreja toda, por favor, fique de pé nesse momento. Agora uma pegadinha pastoral. Agora a igreja se sente e os visitantes fiquem em pé. Prazer ter você aqui, tá bom? A IPPI se alegra com a sua vida, sua casa, sua família. Agora sim, não, pode continuar de pé. Agora a igreja se levante, dá um abraço aos nossos queridos visitantes, prazer tê-los aqui. Deus abençoe vocês muito. Bom, espero que você não tenha ficado com raiva de ter ficado em pé um pouquinho, né? Tá bom? Parabéns ao coral, nessa hora bonita, bendita e festiva na vida da igreja por esses 7 anos. Parabéns, Davi. Deus te dê graça, te abençoe, bem como todos os integrantes do coral também. Que Deus possa abençoá-los ricamente, largar as fronteiras, né? Que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês e que esse coral cresça, né? Eu tenho dito para o Davi, tenho falado para o conselho também, que meu sonho como pastor é ter esses instrumentos assim, ó, instrumentistas como vocês, aqui da igreja. Pelo menos 4 instrumentos, né? Então a gente está orando por isso, viu, Davi? Clamando a Deus, pedindo a Deus. Se for da vontade de Deus, isso vai acontecer, tá bom? Deus nos dê sua graça. Eu vou estar chamando aqui o pastor Arthur, para ele vir aqui. Pastor Arthur é pastor da Igreja Presbiteriana da Glória e serve lá numa congregação em Paú. Não é isso? Está aqui conosco. Mas antes de passar a palavra
para ele, eu vou chamar o Marcelo Muniz, presidente Marcelo, ele vai fazer um convite especial a você, você que nos visita. E só ele que faz esse convite especial a respeito da igreja, só ele sabe fazer isso. E ele vai fazer isso agora, tá bom? Ele perguntou para mim assim, o que é, pastor? Boa noite, amada igreja. Você que vai nos assistir na transmissão, o link após a edição nesta semana, também Deus te abençoe. Nós estamos aqui, a Igreja Presbiteriana Praia de Itapuã, na rua Jaime Duarte do Nascimento, número 110. É a rua do Campo do Tupi, a rua da feira da Praia de Itapuã, mais perto da entrada da terceira ponte do que da praia. Então você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, vem aqui na igreja. Nossos cultos da quarta-feira, às 20 horas, culto doutrinário. Na escola dominical, domingo, às 9 horas da manhã, e o culto às 19 horas. Venha, participe, nós estamos aqui, pessoas como você, pecadores que precisam da graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Deus te abençoe. Não saberia falar assim nunca. Né? A palavra está com o pastor. Deus te abençoe, Ju. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um privilégio. Obrigado. É um privilégio estar aqui novamente. Agradeço o Davi pelo convite, agradeço o conselho, pastor, pelo privilégio de estar aqui no púlpito, pregando a palavra do Senhor nessa noite. E, sem mais delongas, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, os versículos 18 e 19. Nós estamos, então, comemorando o aniversário do coral. E a gente precisa falar sobre música, então, né? Efésios, capítulo 5, os versos 18 e 19. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Falando e não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, por misericórdia e graça, fale ao nosso coração. Carecemos, ó Pai, da bondade do Senhor. Tivemos o privilégio de até então exaltar o nome do Senhor através das canções, das orações, da leitura da Tua Santa Palavra. E agora, ó Pai, onde a palavra do Senhor foi lida e será exposta, que o Senhor dirija esse tempo para a glória do Senhor mesmo. Me use tão somente como instrumento nas Tuas mãos. Ó Deus eterno, que o Senhor, por meio do Teu Filho amado, o Verbo encarnado, a palavra, possa pregar nesta noite, através de mim, e assim honrar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus eterno, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe da minha fragilidade, e peço que, apesar de mim, o Senhor seja exaltado. Ó Deus eterno, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, e que o Senhor possa atuar com o Teu Santo Espírito no coração de cada um que aqui está. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Irmãos, geralmente quando se fala em plenitude do Espírito, ou enchimento do Espírito Santo, muitas pessoas têm uma ideia um tanto quanto performática do que é ser cheio do Espírito. Geralmente o cheio do Espírito é aquela pessoa que fecha os olhos e levanta os braços na hora do louvor. Geralmente o cheio do Espírito é aquele que rodopia na hora do culto. Geralmente o cheio do Espírito é aquele que fala em línguas. Geralmente o cheio do Espírito é aquele que tem uma palavra de Deus para a sua vida. Geralmente o cheio do Espírito é aquele que tem visões, revelações. Geralmente o que é cheio do Espírito tem uma espécie de experiência sobrenatural
que você precisa experimentar. Mas eu sou grato a Deus, porque Paulo escreveu Efésios capítulo 5 e me ensina e te ensina o que é ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito não tem a ver com uma atitude performática, mas com um estilo de vida. E nesse texto o apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre ser cheio do Espírito e quais são esses canais do enchimento do Espírito. Antes de nós entrarmos detalhadamente nos versículos que nós lemos, é preciso avaliar por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Paulo escreve a carta aos Efésios para explicar o que é a igreja e como a igreja vive. Por isso que nos capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo lança os fundamentos desta carta, dizendo que a igreja é o povo eleito de Deus antes da fundação do mundo, que foi resgatado e redimido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e este povo é selado pelo Santo Espírito da promessa, que é a garantia de novos céus e nova terra. E Paulo, então, a partir do verso 15 do capítulo 1, ele ora para que aquela igreja compreendesse o poder de Deus manifestado em Cristo Jesus, e que esta igreja, então, pudesse vivenciar a vida cristã, sempre se lembrando desta obra gloriosa de Cristo. E aí Paulo diz que a igreja é aquele povo que foi arrancado do império das trevas e que estava morto em seus delitos e pecados e foi transformado pelo poder de Deus, e agora que antes estavam no sepulcro, antes estavam mortos em seus delitos e pecados, mas agora estão com Cristo Jesus nas regiões celestes. É um povo que está assentado com Cristo à destra de Deus Pai. Como disse João Crisóstomo, onde o cabeça está, o corpo também está. E o cabeça se encontra à destra de Deus Pai, e a igreja lá está. E aí Paulo diz que esta obra gloriosa de Deus, ela se deu tão somente por misericórdia e graça, e não por méritos. E a igreja é alcançada pela graça de Deus, e nós somos salvos mediante a fé. E a igreja é composta de uma comunidade onde pessoas de toda tribo, língua, povo e nação fazem parte. O cristianismo, o evangelho, não alcança um grupo de pessoas, alcança qualquer tipo de pessoa. E Paulo então entra no capítulo 3 falando sobre este mistério que estava oculto, o fato dos gentios serem transformados pelo poder de Deus. Então, quando chega no capítulo 4, que inicia a parte prática da carta, Paulo então começa dizendo: rogo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Andar de modo digno da vocação nos leva para o capítulo 1, verso 4, onde ele disse: vocês foram eleitos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. E nessa caminhada de santidade, nessa caminhada de serem santos e irrepreensíveis, vocês devem, em primeiro lugar, viverem em unidade, preservarem a unidade que há no Espírito. Depois, a partir do verso 7 do capítulo 4, Paulo fala: vocês precisam usar os dons. E esses dons são os meios pelos quais Deus vai edificar a igreja. E a partir do verso 17 do capítulo 4, Paulo diz: vocês devem despojar-se daquela roupa velha que vocês usavam quando estavam no sepulcro, mortos em seus delitos e pecados, e assumir a nova roupa que vocês têm em Cristo Jesus. E como consequência dessa nova roupa, vocês agora não vão mentir, vocês vão dizer a verdade, vocês não vão furtar, vocês vão trabalhar. Vocês agora vão viver em santidade no relacionamento uns com os outros, sendo benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, demonstrando amor. E aí, quando chega no capítulo 5, onde nós estamos aqui, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, ele começa a falar sobre uma vida de pureza. Porque aqueles que foram transformados pelo poder de Deus não podem se entregar a uma vida de promiscuidade, mas devem viver segundo a bondade, a justiça e a verdade. Quando chega no verso 15, o apóstolo Paulo então diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vede prudentemente como andais, ou seja, de modo digno da vossa vocação.
E aí o verso 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso, o versículo 18 tem completa relação com o que Paulo está dizendo a partir do verso 3 do capítulo 5, porque a embriaguez aqui no verso 18 tem a ver com a embriaguez ligada ao culto ao Deus do vinho, que diz respeito a uma vida promíscua, tanto que o texto diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, ou seja, devassidão. Porque aqueles que se entregam à embriaguez vão se entregar a todo tipo de imoralidade. É por isso que, inclusive, um homem, quando ele quer abusar de uma mulher, ele a embriaga. Porque ela se torna fácil para fazer tudo aquilo que ele gostaria que ela fizesse. E Paulo está dizendo: não sejam tomados por uma vida de promiscuidade. E também tem a ver com o fato que, no período em que eles estavam mortos em seus delitos e pecados, talvez não a maioria, mas parte daqueles crentes em Éfeso, eles cultuavam ao Deus do vinho. E no culto ao Deus do vinho, eles deveriam se embriagar para demonstrar que eles estavam cheios do Deus Baco. Cheios para se entregar a todo tipo de imoralidade e prostituição. E aí Paulo, então, escrevendo esta carta para aqueles crentes, ele diz o seguinte: aqui no cristianismo não funciona assim. Uma vez que vocês foram transformados pelo poder de Deus, o modo que vocês cultuam a Deus é diferente. Agora vocês não se entregam ao vinho, vocês não se embriagam em busca de uma sensação fora de si, de uma sensação entregue a todo tipo de imoralidade. Pelo contrário, aqui vocês não são dominados por coisas materiais, vocês são dominados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, nos versículos 19, 20 e 21, o apóstolo Paulo apresenta para nós os canais para ser cheio do Espírito. O primeiro deles: falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, ou seja, cantando a Escritura. Depois, no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, vocês vão ser cheios do Espírito à medida que vocês forem gratos e não murmuradores. E o versículo 21, vocês serão cheios do Espírito à medida que vocês se sujeitam uns aos outros. E aí, a partir do verso 22, o apóstolo Paulo mostra como se dá essa sujeição. Marido se sujeita à sua esposa, esposa se sujeita ao seu marido, pais se sujeitam aos seus filhos, filhos se sujeitam aos seus pais, empresários se sujeitam aos seus funcionários, funcionários se sujeitam aos seus empresários. E vocês, para conseguirem viver desta forma, se revistam da armadura de Deus em Cristo Jesus. O verso 19, Paulo fala sobre esse enchimento do Espírito por meio da Escritura, e esse será o nosso foco aqui. Não pretendo não ser delongado, mas a exposição somente do versículo 19. Que um crente, um cristão cheio do Espírito Santo, é aquele que é dominado pela palavra de Deus. Paulo, no verso 19, ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, como é difícil definir o que Paulo está dizendo aqui. Salmos, hinos e cânticos espirituais, o que significa isso? Quando você vai para os comentaristas, você percebe que não há unanimidade na interpretação. Nós podemos dividir os comentaristas, pelo menos todos aqueles que eu pude consultar, em 3 grupos. Aqueles que acreditam que Paulo está dizendo aqui, salmos, hinos e cânticos espirituais, se referindo a qualquer tipo de música. São termos sinônimos. Há um outro grupo que diz o seguinte: não, Paulo está se referindo aqui ao saltério, aos hinos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento,
E há cânticos espontâneos, quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo de Deus e ela começa a cantar sem uma composição prévia, ela compõe na hora do canto. É uma composição onde ela é tomada pelo Espírito Santo e ela começa a cantar. Você tem um outro grupo que afirma que, na verdade, Paulo está se referindo ao saltério. Porque quando você vai para os 150 salmos do saltério, você encontra lá nos títulos dos salmos assim, Salmo de Davi, Hino de Davi e Cântico de Davi. Você pode ver isso, por exemplo, no Salmo 3, no Salmo 16, no Salmo 46. Então, salmos, hinos e cânticos espirituais seriam uma referência ao saltério. Eu, irmãos, confesso que eu prefiro acreditar no seguinte, que o apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo tanto ao saltério, quanto a todas as canções que estejam fundamentadas na palavra do Senhor. Ou seja, cante tudo aquilo que for bíblico. Tudo aquilo que for bíblico. Então, Paulo fala de salmos, fala de hinos e fala de cânticos. E geralmente nós cantamos cânticos, nós cantamos hinos, mas os salmos sumiram. E é interessante que quando você faz um estudo da história da igreja, até o século XVIII, desde Israel até o século XVIII, a igreja sempre cantou os salmos. Mas não são versículos do salmo, é o salmo inteiro. E a partir do século XIX, a igreja começa a abandonar o canto dos salmos. Talvez aqueles que são aqui presbiterianos de mais tempo vão se lembrar que a igreja presbiteriana do Brasil, antes do Inário Novo Cântico, adotava o Inário Salmos e Hinos. E eu fiz uma pesquisa naquele saltério, naquele inário, e eu descobri que a cada nova edição, mais hinos eram incluídos e mais salmos eram retirados. E alguns dos salmos que ali estavam eram pedaços dos salmos, ou eram interpretações ou cristianização de alguns dos salmos. Mas a grande verdade é que a igreja sempre cantou o saltério. Então Paulo está dizendo o seguinte: cante os salmos, cante os hinos bíblicos e cante os cânticos bíblicos. Porque através do canto vocês serão edificados. Por que Paulo está dizendo isso aqui, irmãos? Nós precisamos nos lembrar que nesta época, cada membro da igreja não possuía uma cópia da Escritura como você possui. Os crentes não tinham os 66 livros. Inclusive, hoje nós temos até no celular. Eles não tinham. Então, como eles iriam meditar na palavra? Como eles iriam crescer na palavra? Como eles iriam se relembrar daquilo que Deus disse? Por intermédio da canção gravada no coração. Porque você sabe muito bem que a música ela tem uma capacidade incrível de guardar informações. Eu tenho certeza que você vai se lembrar de muitos números de telefone e números de candidatos em época de campanha por causa do jingle. Eu, por exemplo, sei dos classificados da Gazeta, 3321-8600. Eu acho que eu tenho dificuldade de falar o da Débora de cor, mas o da classificados da Gazetas eu sei. Eu me lembro muito bem, eu era criança, talvez, não sei, da idade do Bernardo, um pouco mais velho, mas eu lembro de uma música que cantava assim: Albuíno, esse é o homem. A música tem uma capacidade incrível de gravar informações. Então Paulo está dizendo o seguinte: grave a Escritura no coração. Grave a Escritura no coração. E grave a Escritura usando salmos, hinos e cânticos. Tem lugar para todo mundo. Nós não estamos aqui defendendo uma salmodia exclusiva, mas tem espaço para os salmos. Cantai ao Senhor
um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Na íntegra, o Salmo 98, de acordo com a revista e atualizada. Revista atualizada. E não é uma canção que precisa ser tocada com órgão. Ela pode ser cantada como nós cantamos aqui, com todos os instrumentos possíveis. Van Poiters, ele disse o seguinte, abre aspas, a essência do princípio regulador é que nossa adoração deve estar em Cristo. Ela é a conformidade de pensamento, palavra e ação, coração, alma, mente e força, coletiva e individualmente para o glorioso, soberano e exaltado ministério de Cristo como profeta, pastor e rei à direita de Deus. Insistimos em que não avancemos além das Escrituras, mas com a sabedoria de Cristo busquemos compreendê-las quando afirmamos que essas Escrituras, como temos argumentado, ordenam que cantemos tanto os 150 salmos, quanto os outros cânticos, conforme exigirem as necessidades do ensino. Nós encontramos os 150 salmos, mas também nós encontramos hinos e cânticos na Escritura. Lá em Êxodo capítulo 15, nós temos o cântico de Moisés. Em Juízes capítulo 15, nós temos o cântico de Débora e Baraque. Em 2 Samuel capítulo 22, nós temos o hino de Davi, quando Deus o libertou de Saul. Em Lucas capítulo 1, nós temos o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. No capítulo 2, nós temos o cântico de Simeão. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, nós temos o hino filipense. No capítulo 1 de Colossenses, nós temos o hino colossense. E nós temos os hinos do livro de Apocalipse. Então a igreja, ela deve cantar os salmos, deve cantar os hinos, deve cantar os cânticos, tudo isso para a glória de Deus e para a nossa meditação na palavra de Deus. A parte final do verso 19, Paulo diz assim, cânticos espirituais. Alguns acreditam que cânticos espirituais seja uma referência tão somente espirituais aqui, o adjetivo espirituais seja uma referência tão somente a cânticos. Mas quando você vai avaliar o texto no seu original, você entende que espirituais aqui está se referindo a salmos, hinos e cânticos. Então você pode ler, por exemplo, louvando de coração ao Senhor com salmos espirituais, hinos espirituais e cânticos espirituais. Por quê? Por causa do versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Então cante os cânticos, os hinos, os salmos do Espírito. Cante aquilo que provém do Espírito. E no capítulo 6, aqui no verso 17, o apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, o apóstolo Paulo escreveu, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então cante aquilo que procede da Escritura. Porque você precisa meditar na Escritura. Você precisa conhecer a Escritura. Os cânticos precisam ser bíblicos. Os cânticos precisam expressar a verdade da Escritura. Os hinos precisam expressar a verdade da Escritura. Quando você vai para o saltério, você tem a palavra inspirada de Deus. Tudo bem que nós cantamos uma versão em português, uma tradução. Mas é uma tradução que muitas vezes é fiel ao que foi escrito no seu original. Então nós cantamos a palavra e os hinos precisam passar pelo pente fino da Escritura. Nós temos inclusive alguns hinos do nosso próprio inário que precisam ser revisados. E nós temos uma bagagem enorme de canções, cânticos contemporâneos, que precisam ser rejeitados ou talvez reavaliados, porque eles precisam expressar com convicção a palavra do Senhor.
Nós precisamos cantar aquilo que está em harmonia com a nossa fé reformada. Às vezes nós cantamos canções que são oriundas do pentecostalismo, do neopentecostalismo, do adventismo do sétimo dia e que não está em harmonia com a Sagrada Escritura. E nós precisamos reavaliar essas canções à luz da palavra. Mas o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando aqui que crentes cheios do Espírito Santo são aqueles que têm uma mente dominada pela palavra de Deus. Então você quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Na hora que ele terminar de rodopiar, você chega para ele e pergunta se ele conhece as Escrituras. Eu tenho certeza que se ele conhecer as Escrituras, ele não estaria rodopiando. Porque crentes cheios do Espírito são crentes que têm uma mente dominada pela palavra de Deus. São crentes que vivem de acordo com a nossa fé. São crentes que amam a palavra de Deus. Crentes que investem tempo na leitura das Escrituras. O puritano Richard Baxter, ele disse que muitos crentes sofrem de anorexia espiritual. E você sabe que uma pessoa que tem anorexia é aquela que não come. É aquela que tem medo de comer. E o Baxter, ele fala que muitos crentes, eles não têm fome pela palavra de Deus. Eles não gostam de ler as Escrituras, eles não gostam de estudar as Escrituras, eles preferem estar à distância das Escrituras, eles não fazem uso da Escritura em casa. No culto, a parte que eles menos gostam é a hora do sermão. Eles sofrem de anorexia espiritual. Mas o Baxter, ele fala também que alguns crentes sofrem de bulimia espiritual. São aqueles que comem, mas não digerem o que comem. São aqueles que amam a palavra, desejam a palavra, querem conhecer a palavra, leem a palavra, estudam a palavra. Eles saem de um culto empanturrados, como alguém que sai de uma festa de casamento, depois de comer tudo aquilo que tinha lá, e fala: meu Deus, eu tenho que tomar um Eno não, quando eu chegar em casa. Eles saem empanturrados da palavra. Mas quando ele chega na porta, me perdoem a expressão, ele vomita tudo o que ele escutou. Ele joga para fora tudo aquilo que ele ouviu. Ele se empanturrou da palavra, mas ele não viveu a palavra. Ele não foi moldado pela palavra. Ele não foi dirigido pela palavra. E Paulo está dizendo aqui que crentes cheios do Espírito são aqueles que cantam a Escritura e meditam na Escritura. Caminhando para a conclusão, a música, irmãos, ela precisa então, com base nesse texto, ser bíblica. E a música, quando ela é bíblica, ela glorifica a Deus. Porque o alvo do culto é a glória de Deus. O alvo do culto não é a nossa reunião. O alvo do culto não é aquilo que nós temos para receber. O alvo do culto é um serviço que nós prestamos a Deus. E esse serviço só é possível porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão atuantes no culto. Eu me lembro que alguns anos atrás eu aprendi erroneamente que o culto é a exemplo de uma peça teatral, onde os atores são os membros da igreja, é a igreja. A equipe de suporte são o liturgista, a equipe de música, os diáconos, o pessoal da mídia, da sonoplastia. Esses são aqueles que auxiliam os atores. E o público, a plateia, é Deus. E é como se Deus estivesse assentado no seu trono e quando dá 7 horas da noite, ele se organiza e diz: vamos ver o que a IPPI preparou para mim.
Graças a Deus que hoje eu não penso assim mais. Uma boa teologia do culto já nos ajuda a entender que na verdade foi Deus que pensou a igreja e trouxe. É Ele que colocou a igreja sentada nos bancos e disse: vocês vão me cultuar, vocês são convocados a fazer isso. E é Deus que trabalha, é Deus que atua, é o Espírito Santo que move o coração dos crentes, e é Cristo Jesus, conforme Hebreus capítulo 2, verso 12, que está à frente mediando o culto como segundo Adão, e é Ele que canta louvores no meio da congregação. E o culto ele é aceitável não porque o pastor preparou bem o sermão, nem porque a equipe preparou bem as canções, nem porque o coro ensaiou muito bem as músicas, nem porque o liturgista organizou muito bem a sua liturgia. Mas o culto é aceito por Deus porque quem está lá na ponta nos conduzindo é Cristo. E quando Cristo nos apresenta ao Pai, esse culto é aceitável. Por causa dele, porque Deus exige um culto perfeito. Então, as canções, elas devem também ter essa característica de glorificar ao Senhor. A canção, ela é pedagógica. Nós aprendemos com aquilo que nós cantamos. Quando nós cantamos as verdades da Escritura, nós somos enriquecidos por essa verdade, mas também essas verdades, elas são declaradas, proclamadas, e as pessoas que não são transformadas ainda pelo poder de Deus, elas têm a oportunidade de ouvir a proclamação do Evangelho através daquilo que nós cantamos. E a música bíblica é aquela que declara o caráter e a santidade do nosso Deus. E é por isso que nós precisamos prezar por canções que glorificam o Senhor, é por isso que nós precisamos cantar os salmos, os hinos e os cânticos fundamentados na palavra de Deus, para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e para a proclamação do Evangelho. Porque crentes cheios do Espírito são aqueles que amam a palavra, vivem a palavra e têm uma mente dominada pela palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de nós, mais uma vez, ouvirmos a exposição da palavra do Senhor. Ó Deus eterno, muito obrigado pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado, meu Pai, porque por meio deste texto sagrado nós aprendemos que crentes cheios do Espírito são aqueles que são dominados pela palavra do Senhor. Então, ó Pai, nos dê prazer pela palavra. Nos ajude a investir tempo todos os dias na leitura e no estudo da palavra. Nos ajude, ó Pai, a amar a Tua palavra, a desejar se alimentar todos os dias dela, encontrando nela todos os dias o alimento que nós tanto precisamos. Ó Deus eterno, nós podemos viver sem o alimento físico, mas nós não podemos viver sem o alimento espiritual. E, ó Pai, que as nossas canções, não só no culto solene, mas as canções que nós cantamos para a glória do Senhor, elas estejam em harmonia com a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a avaliarmos aquilo que nós cantamos e cantar as Escrituras, porque o Senhor tem um compromisso com a palavra do Senhor. Então, ó Pai, que os salmos, os hinos e os cânticos que a Tua igreja cantar, sejam aqueles, ó Pai, que estão respaldados pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, ó Pai, obrigado por mais uma vez alimentar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Levanta aqui, né? Mais alto. Alô, som. Boa noite, irmãos. Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor Arthur. Onde que ele está? Nem estou vendo ele mais. Pastor Arthur, tá? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? O convite ao pastor Arthur teve, assim, algumas razões, alguns requisitos. Primeiro é que ele é
é um homem de Deus, é um bom pregador. Segundo, que ele é músico, né? Ele deu uma palhinha aqui, os irmãos viram que a voz dele é boa. E ele é casado com a Débora também, né? Que já esteve no nosso coral, nos ajudando aqui bastante tempo, né? Então, assim, motivo para poder vir aqui, rever os irmãos, né? E a Débora vai aparecer no videozinho ali algumas vezes, tá? E não fui eu que fiz, não. De tanto que você esteve aqui, você vai aparecer várias vezes ali no vídeo. Então, obrigado, Arthur, pela sua presença, tá? Pelos demais visitantes também, tá? Eu vi que a igreja está repleta de visitantes, né? Muitas pessoas. Obrigado, tá? Por prestigiar nosso aniversário. Alguns irmãos queridos ali de Cobilândia, Silvestre, Nilton, Gils também, nosso amigo, tá? Muito bom ter vocês aqui. Agradeço pelo apoio, né? Rapaz, é muita coisa para a gente promover um culto desse. Então, se a gente não tiver apoio da sonorização, da sonoplastia, da mídia, da transmissão, dos irmãos que nos ajudaram ali com a banda. Então, assim, é muita gente para agradecer. Os irmãos do coral, da comissão, né, de eventos também, que nos ajudaram aí bastante. Muito obrigado mesmo, tá? Pela ajuda de vocês. Tem um negocinho aqui comigo. Isso aqui é um marcador de página do Coral Renascer. Assim, ia ficar difícil eu dar um para cada um. A verba do coral não permite. Eu deixei uns 10 aí dentro das Bíblias. Está espalhado aí até o final da bancada lá. Quem for mais sortudo aí, achou, ganhou. Esse aqui eu vou dar para o Arthur depois. Já apareceu um aqui. Nós providenciamos um bolinho gelado, tá, para vocês, depois do culto. Ele vai ser servido junto com o sanduíche de pernil. Só que não é vinculado, tá? Você pode ir lá pegar seu bolo, o bolo do coral é 0,800. Você pode pegar o pedacinho de bolo, tomar seu refrigerante, mas se você quiser comprar também o sanduíche de pernil, você não vai estar perdendo. Aliás, se você não comprar, você vai estar perdendo, que é uma delícia esse sanduíche do nosso irmão Marcelo. Ok? Então, vocês pegam lá na cantina. Irmãos, o nosso coral, ele iniciou-se propriamente dito em 2019, né? Numa época muito difícil, na época de pandemia, né? Quer dizer, a gente começou e fizemos um ensaio. Quando a gente ia cantar, apresentar no primeiro ensaio, veio a pandemia e acabou tudo, né? Não podemos mais cantar. Então, assim, eu fiz o possível para a gente manter, né, o nosso elo, manter a nossa comunhão online mesmo. A gente fez algumas reuniões, a gente conversou, a gente, inclusive, escolheu o nome do coral, né? A gente fez uma eleição online na época da pandemia, né? E o nome Renascer foi bem sugestivo, foi escolhido por unanimidade, porque, né, estaria renascendo um novo tempo, né, depois da pandemia, né? Então, nós vamos renascer, né? Então, assim, esse nome foi escolhido muito em virtude disso. Depois, né, depois da pandemia, a gente continuou, né? Começou, né, o nosso trabalho bem devagarzinho mesmo, com uns 10, 12 coristas, e de lá para cá o coral só cresceu cada vez mais. E nós temos um hábito de não ficar fazendo muito apelo para as pessoas cantarem no coral, né? O próprio coral em si, né, a alegria dos irmãos, a nossa satisfação em estar no coral tem atraído as pessoas. Então, as pessoas que vêm para o coral vêm para participar mesmo, vêm para comprometidas, né? Lógico que de vez em quando a gente faz, né, um convite e tal, informalmente, mas não é muito a nossa prática a gente ficar aqui. Vamos participar do coral, por favor. Está faltando isso, está faltando aquilo. Graças a Deus, Deus tem acrescentado dia a dia, né,
os membros, né, do nosso coral. Mas tem outro fator, né? Primeiramente, além dos próprios membros do coral serem comprometidos, nós temos o apoio da igreja. Este é um dos fatores também que ajuda a impulsionar um coral. A igreja gosta do coral, a igreja apoia o coral, né? Pela igreja, pelo pessoal, a gente estaria cantando todo domingo, mas a gente sabe que isso não é possível. Então, a gente tem o apoio do próprio coral, das pessoas, a gente tem o apoio da igreja, e a gente tem o apoio da liderança da igreja, né? O pastor Marcos, pastor Léo, o conselho da igreja é muito solícito, é muito, assim, sabe, é muito achegado ao coral, gosta do coral, apoia muito o coral. Então, assim, fica mais fácil as coisas andarem, né? Então, no nosso caso aqui, o coral está dando certo, já deu certo, né? Agora, tem outros casos, né, que essas coisas não encaixam, né? Então, às vezes, o coral capenga, o coral, às vezes, acaba não caminhando muito bem. Mas nós, graças a Deus, estamos caminhando, estamos crescendo. Hoje nós temos ali 3 vezes mais do que quando nós começamos, né? Em 7 anos, né, nós temos uns 34, 35 pessoas no coral, né? E aguardamos mais pessoas, tá? Agradeço a Johanna também, né? Que hoje, aliás, ela nem cantou ainda, mas ela vai dar uma palhinha, vai ajudar a gente aqui também com a sua voz. E nós vamos passar um vídeo, né? Com alguns momentos, né, do nosso coral. Eu peço a Manu, primeiro aquela foto do seu Elci. Olha só. Uma surpresinha que fizeram para o seu Elci essa semana. Ele estava precisando de um chinelo e os meninos fizeram um chinelo personalizado para ele. É muito bonita essa amizade do seu Elci com os meninos, né? O seu Elci traz doces de casa, leva isso para comer doce. E assim, numa época, né, que a gente vê falar de tanto assim, maus tratos com idosos e tal, a gente vê esse carinho, né? Ele é o nosso membro mais... Poxa, eu não quis ofender. Ele é o nosso membro mais experiente. Então, assim, o carinho que os meninos têm com o seu Elci é uma coisa, e ele também com os meninos é uma coisa realmente comovente. Pode soltar o vídeo aí. Poderia apagar essa música?
falar uma coisa engraçada para não chorar. Quem quiser ver o videozinho, né, com o Tiago cantando ali maravilhosamente, eu vou colocar no grupo geral da IPPI. Vocês podem ver à vontade, ok? Eu vou colocar esse vídeo depois no grupo. Ficou muito, viu como o Tiago canta? Muito bom, hein, Tiago? Convido o coral novamente para a gente fazer as músicas finais. Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte
Olá, boa noite a todos. Que bênção, né? Que festa linda. Parabéns, parabéns, parabéns. Sermos lembrados também por Deus que uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de canção. Olha que coisa bela, né? Uma vida cheia de canção é uma vida cheia do Espírito. Canção bíblica, né? Como essa de Horácio Spafford, que passando no meio do oceano, acima de onde o navio com suas filhas e sua esposa naufragou, elas morreram. Ele desce para sua cabine e compõe esse hino, um dos hinos mais belos que a gente pode cantar no nosso cenário, na nossa vida. Bênção demais. Vamos colocar de pé, vamos receber a bênção nessa hora bendita. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Obrigado porque o Senhor vem até nós, ó Deus, através da Tua palavra, através do Teu Filho, através de canções, ó Pai, que ficam no nosso coração, ó Deus, e isso é maravilhoso demais. Nos ajuda, Deus, a sempre ter uma canção de gratidão para o Senhor. A sempre ter uma canção, ó Deus, de clamor ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida realmente cheia do Espírito, cheia da música e da palavra do Senhor. Agora, Deus, que vamos nos dividir, voltar para os nossos lares, ó Pai, para os nossos afazeres. Não nos deixe, ó Deus, de maneira nenhuma de sairmos daqui sós, mas que o amor do Senhor, o nosso Deus, o amor incomensurável, incontável do Senhor por nós, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e as ternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre vós, irmãos, sobre todos aqueles que aguardam a volta de Cristo, desde agora e para todo e todo sempre. Você vai se assentar um pouquinho, o coral ainda vai executar mais um cântico, então você se assenta um pouquinho. Eu, pastor Leomar, nós vamos até a porta, cumprimentar você quando você sair. E lembra que a gente tem a nossa cantina missionária hoje, com o famoso pão com pernil do Marcelo. Você que nunca comeu, é uma oportunidade singular na sua vida e inesquecível. Você fazer isso hoje, ainda mais, Dudu, com um refrigerante. Aí... E o bolo gelado para sobremesa. É bênção demais. Então, aguarda um pouquinho, o coral vai cantar ainda. Tá bom? Deus abençoe a todos. Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar.
nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória tem que virá, meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Sopranos. Saindo, correndo. Tem que botar de mais, tem que botar de mais.